Olá, seja muito bem-vindo. Para você que chegou agora, você está aqui com a gente na TV Câmara. Eu sou a Fernanda Garcia e este é o programa Em Pauta. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí bastante interessante, principalmente agora, esse ano que a gente tem vivido esse período de pandemia, que é a preparação para o vestibular. Então, para isso, a gente convidou aqui um coordenador de curso. Márcio, eu vou começar te perguntando sobre um ponto que eu acho que é bastante vivido e também temido pela maioria dos candidatos, né? Que é a ansiedade pré-vestibular. Existe algum conselho para tentar, pelo menos, amenizar um pouco essa questão? Perfeito. A ansiedade faz parte desse momento da vida deles, já que é o primeiro grande desafio, né? O vestibular é o primeiro real desafio. É humano, a gente tem que saber lidar. Então, como é uma novidade pela imaturidade de muitos, aprender o autoconhecimento é muito importante. Ter apoio familiar é muito importante. Ter apoio de colegas que já vivenciaram esse percorrer, né? Esse preparatório vestibular é importante. Assim como dependendo dos casos, quando é extremo, um apoio psicológico. Mas a gente sempre diz que é uma matéria que tem que ser trabalhada, por isso que os alunos passam pelo que passam, fazem simulados, justamente para tentar se aproximar do que seria a situação de prova e saber lidar melhor com a sua situação. Exatamente. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente ir abordando e eu queria começar falando sobre a questão da saúde física do candidato, né? A gente sabe que muitos acabam, às vezes, até adoecendo nesse período preparatório. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como seria interessante o candidato cuidar da saúde física especificamente para esse momento. É muito importante isso, né? É um ano de dedicação, né? O vestibular está muito exigente, então realmente ele tem que abdicar de algumas coisas, mas não da questão da própria saúde, né? Então a gente sempre orienta o aluno a procurar coisas prazerosas relacionadas à atividade física, né? Gosto de correr, gosto de nadar, gosto de caminhar, gosto de dançar. Então, qualquer variação que seja prazerosa, lúdica e ao mesmo tempo gere a condição de melhora física, porque realmente tem a ver, já tem estudos, isso é comprovado com relação a questões hormonais, a questão do humor, a melhora do sono, e, consequentemente, a gente leva a uma cascata de eventos que melhora a qualidade do estudo, né? Todas as condições que um estudante ou qualquer pessoa precisaria para ter um trabalho árduo, como é o caso deles. Atividade física é fundamental. Eu acho que nesse quesito ainda da saúde física do candidato, vale a pena também a gente reforçar a importância de uma boa alimentação, de se manter hidratado, beber bastante água, né? Principalmente quando chega a época aí de calor, de verão, e também horas de descanso para que o corpo possa se recompor e começar novamente no dia seguinte outro tempo aí de estudo e de preparação, né? Perfeito, né? Dentro dessa linha, atividade física, alimentação, o sono, ele tem que olhar os sinais do corpo, né? E respeitar isso daí, porque às vezes o aluno entra, como você é um exemplo muito bom, está estudando ali fortemente e tal, e esquece de comer, e vive na base do café. Então, são hábitos que ele acaba criando que são problemáticos a médio e longo prazo. Então, seguir a receita clássica, como você falou, da hidratação, da alimentação, do sono e também atividade física, não é necessário, é primordial para o funcionamento de tudo. E além da saúde física, um outro ponto tão importante quanto é a saúde emocional e a saúde mental do aluno. A gente falou um pouco sobre a ansiedade, mas eu também citaria outras questões como surgimento de depressão ou alguns outros transtornos que podem acontecer decorrentes do excesso de pressão em cima do aluno ou da própria cobrança que ele mesmo tem nele, né? Nesse ponto, qual é o papel da família, dos professores, para poder ajudar o candidato nesse sentido? Perfeito. O grande ponto aí é que essas questões emocionais surgem frente à pressão, frente ao desafio, frente ao novo. Pela idade deles, é realmente muito novo. Apoio familiar é fundamental, os pais ficarem de olho, né? O comportamento muda, então a presença dos pais não pode, tem que existir, né? O pai a gente brinca, mas ele presta vestibular junto, né?
Os professores têm uma função também muito importante de detectar e também dar moral, né? O professor não só dá aula hoje em dia, ele dá aula e ele também estimula, né? Ele participa do processo, assim como os colegas. Os colegas podem perceber um outro colega mais desolado, mais desanimado. Então, tudo é um conjunto. O próprio aluno tem que fazer uma avaliação do que está acontecendo com ele, entender que faz parte de um processo, mas nunca, nunca ficar sozinho. A procura da ajuda nesse sentido, compartilhar, é sempre muito importante. Márcio, eu sei que não existe uma receita de bolo e que para cada indivíduo o estudo funciona melhor de uma maneira muito particular, né? Mas de uma forma geral, eu queria te perguntar qual seria uma melhor maneira de organizar a rotina de estudos. Por exemplo, separar sempre o mesmo horário no dia, ter uma rotina bem cronometrada, ou na verdade não, você acorda e respeita como que está o seu organismo naquele dia. O que geralmente funciona melhor para organizar o estudo? Pensando numa receita geral, né, que daí cada um vai ter sua adaptação, é uma soma de, você falou uma palavra importante, né, organizar. Né? Tudo começa com disciplina. E disciplina é uma palavra que a gente pode destrinchar no sentido de você, a partir do planejamento que fez, seguir. Então, outra palavra importante, rotina. A partir do momento que você cria um planejamento, por exemplo, eu tenho aula desse horário até esse horário, depois eu vou descansar, depois eu vou estudar desse horário até o horário, descansar de novo. Aqui eu vou estudar atividade física. Isso, apesar de parecer uma tabelinha, cria uma rotina, o que é importantíssimo. A rotina cria o hábito, porque é outra característica importante de um estudante ou de quem trabalha, né? Ter o hábito. E uma vez colocado isso, você tem uma agenda. Então, disciplinou, organizou e a partir daí é executar o plano, em função das orientações dos professores, das tarefas e do que foi passado. Perfeito. Bom, eu vou te pedir licença agora, a gente vai para um pequeno intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando aqui, entender um pouco mais, na verdade conhecer algumas dicas e conselhos para o candidato se preparar para essa fase do vestibular. É daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso programa Em Pauta de hoje, falando sobre preparação para o vestibular. A gente está conversando com o Márcio aqui, tentando entender um pouquinho como organizar essa rotina do candidato para que o candidato tenha mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então, eu vou começar esse bloco, Márcio, te perguntando, porque, ao meu ver, a gente pode dividir aqui em dois grupos de candidato, aqueles que frequentam um cursinho pré-vestibular e aqueles que não frequentam, estão se preparando, de certa forma, sozinhos, né? Então, eu vou começar te perguntando quais são as dicas para quem frequenta o curso pré-vestibular. Eu imagino que somente a aula não é suficiente, que ele também tem que chegar em casa, rever esse conteúdo. Então, fala um pouco para a gente como deveria ser a rotina para quem frequenta o cursinho. Muito legal a pergunta, porque o grande ponto de diferença aí é a existência da aula, né? A existência de um tutor que iniciou o processo. Pensando em quem tem o recurso de ter uma aula, ter um professor, o processo funciona e ele é grande, responsável pelo resultado, que é o estudo. Só a aula, só a introdução no conteúdo não é o suficiente. Então, são duas etapas pós-aula que seriam importantes: o estudo e a realização de simulados. Quando eu falo estudo, ali no meio tem a teoria e o exercício. E o simulado é para a gente fazer o contrarrelógio, né? Uma experiência da própria matéria sendo cobrado no contrarrelógio, que é o vestibular. Então, são os dois pontos para completar o que seria a aula do aluno que tem a condição de ter um preparatório, né? Muito bem. Essa realidade, ela muda muito quando a gente está falando aí de um aluno que não frequenta esse curso preparatório. Vamos supor que ele ainda está estudando, né, na escola, então ele tenta absorver o máximo possível desse conteúdo dos professores e está se preparando sozinho em casa. Essa realidade é muito diferente? O que acontece quando o aluno não tem possibilidade de ter uma aula, né, uma introdução,
ele vai ter que gastar um tempo maior, porque ele vai ser o autor, né, da questão da leitura, de pesquisar, de tirar dúvidas. Numa aula, às vezes já vem mastigadinho, o professor já traz um direcionamento mais específico. Mas eu tenho, particularmente, todos os anos, eu acompanho alunos que, infelizmente, não conseguem bancar um curso e eu ajudo à distância. Eles estudam em casa e têm sucesso. Comparado, respondendo a sua pergunta, basicamente é um esforço maior. Ele tem que fazer algo que o outro está tendo entregue para ele, né? Um aluno tem uma aula, um preparatório. Mas que é possível, eu já vi centenas de transformações em aprovação, é possível sim. É um esforço, um tempo de dedicação maior. Bom, eu acho que é válido a gente frisar aqui, então, que embora o esforço tenha que ser maior para quem não frequenta um curso preparatório, não é isso que vai definir quem consegue ou não uma vaga para a universidade. Porque, de repente, aquela pessoa que está em casa, ela acaba se dedicando um pouco mais, tendo um pouco mais de consciência de que ela depende só dela mesma e acaba conseguindo a vaga como alguém que, por exemplo, pode estar frequentando um curso e usar isso de certa forma como uma muleta, achando que já está mais próximo da faculdade por conta disso. Então, independente de você estar ou não frequentando um curso preparatório, o esforço e a dedicação tem que ser igual para todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Como eu vivencio muito isso, a palavra é essa, a dedicação. Esses alunos, eles percebem que depende muito deles e não existe o acomodar, né? O que eu levaria de atenção é que geralmente eles ficam mais isolados, né? Eles não estão em grupos e daí requer sempre aquela atenção que a gente já citou para não se sentir isolado, não se sentir deprimido e tudo mais, mas que de fato tem um engajamento maior assim, é o que acontece. E os resultados aparecem com certeza. Tem uma coisa muito interessante que a gente ouve muito falar, são algumas metodologias de estudo, né? Tem algumas até um tanto quanto engraçadas, por exemplo, cria musiquinhas para ajudar a memorizar um conteúdo, ou cria histórias para fixar alguma coisa na memória. Então eu queria te perguntar, essas alternativas, elas têm algum resultado? Elas de fato funcionam? E, embora isso seja muito particular, existem metodologias que dão mais certo para ajudar o aluno na hora do estudo? De fato, o que acontece, as metodologias, elas derivam de um processo de aprendizado que é nosso, né, do ser humano, que tem a ver com associação de ideias, associação de fatos, né? Uma criança, quando ela aprende, fica muito destacado isso. Você vê que ela relaciona fatos para guardar, né? Desde cor, nome, e a música é muito usada na parte infantil justamente por isso. Quando a gente cresce, a gente associa, vai aprender uma língua, alemão, vai aprender piano, vai aprender matemática, é também por associação. Então, eu não vejo nada contra essas metodologias. Como você falou, é muito individual, é muito particular. O que é muito indicado, como eu falei, ter associação de ideias, então a gente relaciona como? Teoria com exercício. Porque o exercício ele questiona o aluno e a resposta é o que traz, elucida o que ele tem de dúvida. Quando você tem aquele famoso questionário, né, que tem as perguntas e respostas, depois de um estudo bem feito, ele é uma metodologia interessante para você usar como pílula de revisão. Então, para um aluno para vestibular, que a gente está falando de muita matéria, os questionários, as revisões, são metodologias importantíssimas para criar esse link. Eu não gosto do decoreba, mas eu gosto da associação de ideias. Perfeito. Bom, para encerrar esse bloco, então, eu vou te perguntar sobre um bicho-papão de boa parte das provas, que é a redação. Qual é o peso real que uma redação tem e como se preparar para ela sem tanto desespero? Excelente. A redação é a matéria. É a matéria, porque basta um vacilo no tema, basta um vacilo na estrutura da redação, você vai tirar uma nota zero ou uma nota bem abaixo da média, e como ela tem, na maioria, para não dizer em todos os vestibulares, um peso muito grande, ela acaba sendo a matéria que elimina. Então, o preparatório para uma redação envolve você ter
temas durante o ano, durante o seu preparatório, ler muito. Ler aumenta muito seu vocabulário, aumenta muito a sua capacidade de escrita. Ler também te coloca dentro das atualidades que estão acontecendo, porque as redações vão ser cobradas para você contextualizar. Então você tem que estar antenado com o que está acontecendo. E, por fim, a estrutura. O Enem tem um tipo de redação, a FUVEST tem um outro tipo de redação, a Unicamp, outro. Então o aluno tem que ter um leque de preparatório. Como faz isso? Produzindo redações semanalmente. E Treinando, né? treinando, porque a escrita é um hábito também. A gente vai agora seguir para mais um intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o dia do vestibular em si. Como se preparar no dia para não chegar atrasado, para fazer uma prova com um pouquinho mais de tranquilidade. É daqui a pouco. Olá, você está de volta com a gente aqui no Em Pauta, falando hoje sobre o tão temido vestibular e como se preparar para ele, né? Eu deixei esse bloco para a gente falar um pouco sobre o dia do vestibular em si. A gente sempre vê na TV, em jornais, o candidato chegou atrasado, os portões já estavam fechados, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de como se preparar pro dia do vestibular. É legal dormir mais cedo na noite anterior, se alimentar bem antes de ir, ter um tempo legal aí separado para o percurso. Perfeito. A ideia primeiro passo é ele simular durante o ano uma situação como essa, né? Obviamente ele não vai pegar o carro e ir para o local, mas o simular, quando eu falo do aluno, é aquele micro-universo, onde o aluno tem que estar com o estojo dele completo. Se o vestibular pede caneta preta com a estrutura transparente, ele tem que ter 2, 3 canetas. Pode lápis, pode borracha, leva a identidade dele separada, o kit de lanche dele, como você falou, né? A hidratação, a alimentação. Ele faz uma prova de 5 horas e meia de duração. Ele tem que se alimentar durante a prova, porque senão o rendimento dele cai. Então, esse micro mundo, né, que é do preparatório do aluno, que é o estojo dele, saber o horário que o portão abre, qual o horário que o portão fecha, portanto, que trajeto que eu vou fazer, se por esse caminho der problema, qual outro caminho que eu posso fazer. É um ano de preparação para um dia, 2 dias de prova. Ele não pode vacilar ou ser negligente, né, deixar para a última hora isso aí. Então, são detalhes que parecem bobeirinhas para alguns alunos, na hora eu vejo, e pode colocar tudo a perder, salvo realmente aqueles problemas sérios de trânsito, de saúde, mas geralmente é um pouquinho de vacilo do aluno. Perfeito. E em relação à prova propriamente dito, o aluno está lá, chega o caderno de questões e geralmente fica aquela dúvida, né? Como que é melhor orientar o aluno em relação a isso? Começa por onde? Começa pela parte que ele tem mais facilidade para tentar ir mais rápido? Começa pela parte que tem mais dificuldade? O que deixar para o final com o tempo? A questão do gabarito também para não ser preenchido de forma errada. Como que funciona isso? Olha, esse é o grande ponto da preparação de um aluno, um dos grandes pontos, porque a prova requer estratégia. A prova, ela tem misturada naquele contexto de todas aquelas questões, faz questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Qual o problema de uma questão difícil? Ela travar o aluno. Então você vai executando a prova, você vai descobrir se ela é fácil, média ou difícil, executando a prova. Então você está na terceira questão, se depara com uma questão difícil e comete o erro estratégico de ficar até matar. Vamos imaginar que você mate. Você perdeu tempo precioso para o restante da prova. Então a estratégia quebrou. A dica, pensando na sua pergunta, é ele executar a prova na ordem que ele desejar, da primeira até a última, começa com a matemática, vai para o português, isso não existe regra, mas uma vez que ele criou uma linha de condução, ele vai executando. Quando se depara com questões difíceis que não estão saindo, são difíceis, pula imediatamente. Pular não é abandonar, pular é deixar para depois. O que significa? Que ele vai guardando, garantindo as questões que ele consegue executar. Eu vou me alongar aqui, mas é importante. O TRI, que é o cálculo que o Enem usa, leva em consideração quais questões o aluno acertou, não só ponto.
Se ele errou uma questão fácil e acertou uma difícil por um comportamento errado, o TRI identifica isso. Ele pode ganhar menos pontos que um colega que tirou, em nível absoluto, a mesma nota que ele. Né? Os alunos que fazem vestibular estão cientes disso, mas esse é um ponto fundamental para a execução de uma prova: estratégia. Ou seja, não basta saber o conteúdo, você tem que saber se comportar na hora da prova, né? Perfeito, perfeito. Tudo tem tudo a ver com o resultado final. Muito bem. Bom, a gente vai assistir um vídeo agora mostrando um pouco da rotina de alguém que está aí se preparando para o vestibular. A gente sabe que a gente tem vivido esse período de pandemia, então muitos alunos estão precisando desse auxílio de forma remota, à distância, online. Mas o importante, eu acho que é não deixar a peteca cair, né? É continuar investindo no estudo. A gente sabe que, inclusive, alguns vestibulares podem ter a data alterada, pode mudar aquilo que inicialmente estava programado, mas continua firme aí que, no fim das contas, a gente ainda acredita que tudo vai dar certo, né? Então, a gente vai assistir agora a rotina de quem está nesse processo de preparação. Roda o VT. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Brisa e eu sou do terceiro ano do Colégio Poliedro de São José dos Campos. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre minha rotina de estudos. O primeiro ponto que eu queria falar é que eu sei que tá tudo muito instável justamente por causa da pandemia e a gente não sabe quando vai adiar ou não os vestibulares, mas o importante é focar no agora e realmente fazer o que a gente pode fazer por agora, que é justamente estudar. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre minha rotina de estudos é que vocês precisam estudar sobre tudo, independentemente se vocês têm mais facilidade ou mais dificuldade em alguma matéria. É claro que é bom equilibrar as matérias que você tem mais dificuldade, dar mais tempo para elas, e as matérias que você tem menos dificuldade, de se entregar menos tempo para elas, mas de qualquer forma é importante que vocês continuem estudando tudo, justamente porque o seu cérebro precisa estar relembrando constantemente sobre os fatos, as matérias, as fórmulas que sejam, então vocês precisam continuar estudando de tudo. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é justamente utilizar o método Pomodoro, que é justamente fazer o momento de foco total e o momento de descanso logo depois. Geralmente esse tempo é de 25 minutos de foco total nos estudos e 5 minutos para fazer qualquer outra coisa. Pode ser responder seu amigo no WhatsApp, pode ser ficar um pouco no feed do Instagram, qualquer coisa que você quiser. E esse método é muito eficiente justamente porque isso não cansa o seu cérebro e também evita a procrastinação, porque você sabe que você vai ter um tempo voltado só para fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa aleatória que não seja estudar. A terceira coisa que eu queria falar para vocês é para vocês fazerem um planejamento semanal e colocar todos os horários que vocês vão estudar cada matéria. Isso tira do seu cérebro a necessidade de ele ficar pensando sobre quando que ele vai ter que estudar cada matéria. E a partir disso, vocês também podem se organizar para colocar um tempo de descanso e de atividades que são relacionadas ao lazer. É importante citar aqui que a saúde mental é essencial para vocês. Não adianta estudar loucamente em todo o ano e acabar chegando no final do ano e não saber, não conseguir fazer a prova justamente porque a sua saúde mental está afetada. Então, cuidem-se da saúde mental e da saúde física, além de estudar, é claro. Então, é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, é isso então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Bom, Márcio, eu queria te agradecer por ter participado do nosso programa aqui hoje, por ter tido esse bate-papo com a gente, e eu tenho certeza que as suas dicas ajudaram as pessoas que estão nos assistindo aí, estão passando por esse período de preparação ou então que vão começar a se preparar para uma prova de vestibular. Obrigada. Eu que agradeço. Falar desse assunto é um prazer para mim. Ajudar, né? Se de repente algum aluno foi atingido, para mim já é extremamente satisfatório. Muito obrigado. Com certeza. Bom, Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!